Porque você, quando fala, você que já entendeu a graça, você que está entendendo o Evangelho eterno, você que confessa com todas as letras que Jesus já voltou, que já aconteceu a escatologia, que não existem mais pecados no mundo, que existe são pessoas transgressoras da natureza carnal. Quando você fala essas coisas, a religiosidade vem para cima de você com pedras, pau, arame, bala, tudo. Tiro, porrada e bomba. Basta você falar isso. Porque nos dias que Jesus esteve vivendo como um homem carnal, durante 33 anos, assim está escrito, ele alertou os discípulos que eles também passariam por isso, que eles seriam perseguidos, que eles seriam maltratados, que eles sofreriam açoites, que eles seriam até mortos por causa disso, por anunciarem as boas novas aos judeus. A mesma coisa aconteceu com Paulo, Silas, Apolo, Timóteo, Tito, Priscila, Áquila. Eles também sofreram perseguições cruéis, perseguições, tribulações e aflições. Por isso que Pedro até disse que o diabo anda ao derredor. Quem era o diabo? Eram os opositores, eram os líderes religiosos, eram os religiosos daqueles dias. Eles andavam ao derredor, afligindo, atribulando os irmãos que pregavam as boas novas. Aí a religião traz isso como ser caído do céu. Então, nos dias de hoje é a mesma coisa. Só que naqueles dias eles precisavam pregar as boas novas, precisavam anunciar a vinda do reino de Deus. Por quê? Porque o juízo estava por vir. O juízo já estava próximo. O juiz já estava às portas. E ele veio quando? No ano 70, quando veio para julgar as 12 tribos de Israel, os israelitas. Então eu quero ler aqui alguns versículos. Isso que eu vou ler não é o que as pessoas devem fazer hoje. Pregar o evangelho, evangelizar. Não. Porque se você fizer isso, você estará indo contra a profecia de Jeremias, capítulo 31, do 31 ao 34. Depois daqueles dias, depois do juízo do ano 70, Deus falou que ninguém precisava mais falar dele para ninguém. Tanto que eu não estou evangelizando, eu não falo que eu sou que eu evangelho coisíssima nenhuma. Ah, você está pregando? Eu não. Eu apenas estou passando o meu entendimento conforme os escritos bíblicos. Não estou pregando para ninguém, não estou ensinando ninguém. Porque Deus, o tabernáculo dele espiritual, está no espírito dos homens. E ele mesmo é quem faz isso. Quem sou eu para dizer que eu que estou fazendo? Para com isso. Então eu vou ler a situação, alguns versículos da situação que acontecia lá e acontece hoje. Da mesma forma que os religiosos desciam um porrete naquela época, é a mesma coisa hoje. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas colocam no comentário, olha, eu estou compartilhando seus vídeos, mas eu estou recebendo ameaça, crítica, pessoas estão me bloqueando no WhatsApp, nas redes sociais. Familiar meu não conversa comigo. A própria esposa, o marido estão brigando. Mas isso é bíblico. Sempre que você falar de uma forma espiritual, os carnais não entenderão e os carnais é que irão para o embate com você. Você fala de uma forma espiritual, porque o seu entendimento é espiritual. Mas um carnal, ele não entende assim. Então ele vem para cima de você com unhas e dentes. Do mesmo jeito que acontecia. Veja. Eu te convido a ler Mateus capítulo 10, versículo 16 ao 23. Mateus 10, 23. Isso aconteceu com os judeus, com os israelitas. Versículo 16. Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Jesus estava falando para quem mesmo? Para os discípulos. Porque aqui no versículo, no início, ele ainda fala assim, que era para eles não falar com o gentil. Se eu e você estivéssemos lá, não era para os discípulos pregar para nós. Eles estavam pregando para os judeus. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções. Não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem na cidade dos samaritanos, mas, de preferência, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel, os judeus.
Então as pessoas ficam aí na religião, praticando, eu faço porque Jesus fez, eu faço porque Jesus mandou. O menino inocente, só que Jesus de Nazaré veio para os judeus, ele não veio para os gentios. Então aí vai indo na leitura e chega no versículo 16 ao 23. Jesus disse a eles: eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Você acha que isso daqui não vai acontecer logo com um canal igual o meu, do Geraldo, do Elcio? Você não acha que vai? Com essa politicagem? Talvez nesse governo aqui não, porque esse governo aqui, de uma forma parecendo um general Tito, parece que o espírito que está na mente desse agora, parece que é o mesmo que estava no general Tito. Ele vai contra, né? Ele está indo contra a religião. Esse daqui agora não quer, não. Vai saber por quê, né? Então tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Quem é? Por que sinagogas? Porque quem era que perseguia eram os líderes religiosos, os seguidores de Moisés. E hoje em dia, esses chamadas igrejas, eles seguem a quem? Eles não seguem Moisés? Tem alguma diferença? Só tem a época. Isso aconteceu há quase 2000 anos atrás. E isso aqui acontece nos dias de hoje. Só que no nome de sinagogas mudaram para igrejas. Igrejas são os espíritos. O que tem por aí são templos de homens. São templos de fraude. São cópias fajutas de sinagogas. 18. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis, para lhes servir de testemunho, e a eles e aos gentios. Tá vendo? Os gentios lá era afastado dos judeus. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. 20. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Que maravilha, hein? Então, quando uma pessoa fala com ousadia, com intrepidez, com segurança, é porque o Espírito de Deus está concatenado, está ligado ao Espírito do homem. Então, ele só pode falar daquela forma, daquela convicção, porque é o próprio Deus falando pela boca da pessoa. Falava isso para os discípulos. E você hoje, você não crê em Apocalipse 21:3, que Deus estabeleceu o tabernáculo espiritual dele e ele mesmo está aí no seu espírito? Você crê? Então, quando você fala com ousadia, com intrepidez, quem é que está falando pela sua boca? Quem é que está confrontando um religioso? É você, a sua natureza carnal? É o Espírito de Deus. 21. Um irmão entregará o outro à morte, outro irmão. E o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa de meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, será salvo. Iria ser salvo do que mesmo? Do juízo do ano 70. Da cobrança de contas que viria no ano 70. Essa era a salvação. E 23. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra, porque em verdade lhes digo que não terão percorrido a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. A igreja. O tempo dos homens, aí eles ficam falando que Jesus está voltando, mas Jesus falou para os israelitas, para os discípulos. Veja, antes de vocês terminarem de pregar, isso daqui é quando viesse o Consolador, que iria dar autoridade para eles, tá? Então isso daqui era depois dos 40 dias que Jesus tinha já passado. Então ele estava falando aqui que antes deles pregar para o povo de Israel, ele voltaria como juiz. Então, se Jesus não voltou, esses discípulos estão lá em Israel há quase 2000 anos pregando para os perdidos da casa de Israel. Mas não é isso que eu quero falar, não. Então olha o versículo 21 e 22. Um irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão.
22. Todos odiarão vocês por causa de meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim será salvo. Então, não é hoje em dia você achar que você está falando de Jesus de Nazaré que você está sendo recriminado, que você está sendo colocado de escanteio, você está sendo chamado de desigrejado porque você está falando de Jesus de Nazaré. Não. Você está falando contra as leis, você está falando contra o regimento, contra as doutrinas do meio religioso. Você está falando mal contra a mesma coisa que os discípulos e Jesus falava. Judeus, a lei acabou, a lei não deu resultado, a lei que era boa se tornou em maldição para vocês. Venha para o reino de Deus, sigam meus ensinamentos. O meu jugo é leve e o meu fardo o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo isso ele falando para os judeus. Nos dias de hoje você fala o quê? Você fala da graça. Você fala do Cristo ressuscitado. Você fala que o fim da lei foi Cristo. Você fala que o dízimo é maldição. Você fala que apresentar criança é maldição. Você fala que buscar Deus em templo era coisa de judeu. Pertencia às 12 tribos, Salmo 122, 4. Você fala isso para as pessoas e as pessoas fazem o quê? Tacam pedra em você, viram a cara, atravessam a rua para não ter nem contato com você. Porque eles dizem, não, aquele ali é um desigrejado, aquele ali é um perturbado, aquele ali é um endemoniado. Assim os religiosos nos tratam. Então veja que não tem diferença alguma. Quase 2000 anos aconteceu isso aqui. E veja que acontece hoje em dia do mesmo jeito. Você acha que esses religiosos, você acha que esses que andam por aí com essas falcatruas, com essas mentiraiadas, você acha que eles são perseguidos por alguém? Quem que persegue o morcegão? Quem que persegue o mala cheia? Quem que persegue o chapelão? Quem que persegue o RR falácias? Quem que persegue o tio que dá dinheiro na cueca? Ninguém persegue esses líderes, porque eles são políticos. Eles estão envolvidos na politicagem até aqui, ó. Ninguém persegue essa raça, essas cobras, esses lobos vorazes, porque eles são mercenários, eles são gatunos, eles são estelionatários, eles são enganadores, eles são políticos. O que um político faz, a não ser enganar os seus eleitores? Claro que eu não estou generalizando os políticos. Agora, esses líderes religiosos é tudo a mesma coisa. Porque tem políticos que pensam no povo. Tem político que se contenta somente com o seu salário. Não precisa de falcatruas, não precisa de negociar. Agora, líder religioso, eles não têm misericórdia. O negócio deles é dinheiro, 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 dinheiro. O negócio deles é colocar o que for possível para encher os cofres deles. Porque essa raça nunca prestou, nunca valeu nada. E o embate de Jesus e de Paulo naqueles dias sempre foram contra eles. Então não se assuste você quando você vem falar do Cristo ressuscitado. Eu não vou nem falar do Evangelho Eterno, que o Evangelho Eterno já é uma coisa mais, aí já é um entendimento um pouco mais superior. Da graça pregada por Paulo, quando você fala para uma pessoa, Gálatas 3,10, você fala, olha, quem está na lei está debaixo de maldições. Aí a pessoa, não, você é isso, não, você é aquilo. Aí ela pega lá um versículo solto que Jesus disse, João alguma coisa, João capítulo 1, eu vim para os meus, mas os meus não quiseram e tal, aí pega aquilo ali. Aí aquilo ali a pessoa fica. Aí você fala, não, mas Jesus... Aí ela fala assim, não, Mateus 5,17, eu acho que fala assim, não, porque Jesus falou que eu vim para cumprir a lei e aquele que tirar uma vírgula e até que tudo se cumpra. Aí você vai lá em Lucas 24 e mostra para ela, olha aqui, Jesus falou que era necessário que se cumprisse tudo a respeito dos salmos, dos profetas e nas leis. Aí você mostra isso para ela, aí a pessoa, não acredito nisso não, eu acredito no Mateus 5,17. E fica lá, e vira a cara para você. Então sempre foi assim. Sempre foi assim. Da mesma forma que existe o amanhecer e o anoitecer, sempre quando você falar a respeito das coisas espirituais, você vai levar pancada. Você vai criar inimizade. Não adianta, porque os carnais não nos entendem. Não adianta. Não adianta. E você
Agradeça por você ter se tornado uma pessoa espiritual, mesmo tendo as suas fraquezas carnais, mesmo, claro, porque esse corpo ainda existe, esse corpo carnal existe, mas a sua mente, ela cada dia mais, ela é mais espiritual, cada dia que passa, ela é mais e mais espiritual. Então isso é motivo somente para agradecer, somente para exaltar o nosso Criador, tá bom? Então não fique triste, pelo contrário, quando você for bloqueada, quando você for colocada de lado, quando pessoas atravessarem a rua, quando pessoas passarem por você e baixar a cabeça, você que ainda gosta de fazer isso, dê um glória a Deus, vai. Ah, glória a Deus, aleluia, fala o que você quiser aí. Agradeça ao Pai. Obrigado, Pai, por cada dia mais o Senhor me fazer ser espiritual. E não ore por aquela pessoa, não precisa não. Não precisa, orar é falar, não precisa falar por aquela pessoa, não. Deixa ela que a carnalidade irá cobrar ela cada dia mais. A cada invertida que ela vai contra você, a cada falácia mentirosa contra você, quem paga é ela, quem sofre é ela. Deixa fazer o quê? Se o Criador, se o Pai do nosso Espírito permitiu que as mulheres comessem os recém-nascidos dentro de Jerusalém, ele está preocupado se a carne daquela lá está rejeitando as coisas feitas por ele? Fique em paz. Fique em paz. Você vai ser feliz, você vai viver uma vida tranquila, porque você é uma pessoa espiritual, tá bom? Então esse vídeo foi somente para mim ler para você lá. E quando se falava daqueles dias, eles eram perseguidos. Paulo, quando falou também do Cristo ressuscitado, foi perseguido, e nós seremos perseguidos. Qualquer um que falar da parte espiritual também será perseguido, tá bom? Então dê aquele joinha, compartilhe, se inscreva nesse canal, ative o sininho e vamos em frente, passando o nosso simples e humilde entendimento, lendo e passando o entendimento. Cabe você ler e procurar ver se tem coerência ou não. Aí é com você. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.